6 horas 40 minutos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa segunda-feira. E sábado foi o dia D da vacinação contra pólio e sarampo. Foram mais de 36 mil postos de atendimento em todo o Brasil. E a campanha nacional vai se estender até o dia 31 de agosto. Em Manaus foram 549 postos e mais de 3 mil servidores mobilizados. Outra cidade considerada chave na campanha é Manacapuru. Por lá, equipes de imunização foram deslocadas para locais de difícil acesso para aumentar a cobertura vacinal na cidade. Além do sarampo, Manacapuru enfrenta a preocupação com a poliomielite, já que o município apresentou baixa taxa de imunização contra a doença. Com apenas 17% da cobertura vacinal, o município busca, com a campanha, aumentar o número de crianças imunizadas. Há uma diminuição da cobertura vacinal e isso é um fator realmente preocupante, porque se eu não vacino, a pessoa fica suscetível à doença. Então, se nós, porventura, tivermos a entrada de pessoas aqui com poliomielite, eu vou ter sim a possibilidade de ocorrência de casos aqui. O dia D da campanha movimentou todos os postos de saúde da cidade e equipes de imunização realizaram busca ativa em bairros de difícil acesso. Além da UBS Sebastiana de Melo, localizada aqui no bairro do Biribiri, outras 12 UBSs e 8 postos volantes espalhados pela cidade estão realizando esse trabalho de imunização. A expectativa é vacinar aqui em Manacapuru contra a poliomielite cerca de 7.700 crianças com a faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Nós sabemos que essa é uma doença extremamente grave, né, que determina não só óbito, mas também determina também paralisias irreversíveis. Nós temos ainda aqui a convivência de adultos sequelados da época da poliomielite. Outro foco da campanha é o combate ao sarampo, já que, de acordo com o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, a cidade apresentou 800 notificações da doença e 187 casos já foram confirmados. Seu Ivanildo veio da comunidade do Irapajé, no Rio Manacapuru, para vacinar o filho. Apesar do choro do pequeno Matheus, o pai se sentiu aliviado após a imunização. Tem que proteger, né? Tem que vacinar, que senão proteger da doença, que está um perigo. Como a gente vê no jornal que já tem várias crianças, 3 casos já de crianças pegar sarampo e a óbito. Aí é perigoso, a pessoa tem que proteger os filhos da gente. A campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite deve continuar em todos os postos de saúde da cidade. A gente vai continuar fazendo a nossa busca ativa, né, das crianças, né, como estamos sendo realizadas, e pedindo aos pais que levem essas crianças para as UBSs, né, para buscar vacinação, porque sem vacinação não tem imunização, então precisamos imunizar nossas crianças. Aqui no Amazonas, a campanha começou bem antes, justamente por conta do surto que está acontecendo no estado, o surto de sarampo. Muitos casos já diagnosticados e 2 mortes confirmadas com crianças de 7 meses. Então, é muito importante que todo mundo faça a sua parte, busque uma unidade básica de saúde e faça a sua imunização quanto antes, né, e de sua criança. A campanha é estendida na rede pública até 49 anos. Se você tem menos de 30 anos, precisa tomar 2 doses da vacina tríplice, que vai imunizar, além de sarampo, outras doenças. Há unidades que funcionam durante o fim de semana e também em horário estendido. Não tem desculpa, né, para que todo mundo procure se imunizar o quanto antes e controle aí a proliferação dessa doença. E agora vamos falar de oportunidades de emprego oferecidos pela SEMAGE, que é a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. Está aberto um processo seletivo para a contratação de prestadores de serviço nas casas de acolhimento de refugiados venezuelanos. Fred Roça está ao vivo e traz informações para a gente. Oi, Fred, conta para os nossos telespectadores quais são as vagas disponíveis pela SEMAGE. Adriane, são pelo menos 11 vagas disponíveis nesse momento para as pessoas interessadas em ter esse trabalho junto à Prefeitura. Vale ressaltar, não tem vínculo empregatício, é apenas um trabalho temporário durante 6 meses aí. São vagas para coordenador, assistente social, psicólogo, antropólogo, tradutor nível médio em espanhol, assim como também auxiliar administrativo. Essas pessoas que têm interesse, elas precisam disponibilizar toda a documentação necessária, que pode ser inclusive vista por meio de um site disponibilizado pela Prefeitura de Manaus, o dom.manaus.gov.br.
Por meio desse site, você tem acesso às informações necessárias para levar, então, os documentos que são pedidos pela Prefeitura na sede da CEMASG, que fica lá na Avenida Airão, na esquina com a Ferreira Pena, ali próximo do Terminal 1, aqui no centro da cidade. Se você levar toda essa documentação, já é o primeiro passo, então, para estar concorrendo a essas vagas, que tem salários que variam de R$ 1.250 a R$ 3.300, com carga horária de 44 horas semanais. Então, vai ser a carga horária das pessoas que posteriormente podem vir a ser aprovadas nesse processo seletivo que está sendo realizado pela Prefeitura de Manaus. Vale ressaltar, é uma necessidade a questão da migração dos venezuelanos aqui para a cidade de Manaus, devido à crise que todos têm ciência que eles enfrentam lá na Venezuela. Por isso, então, os venezuelanos têm entrado pelo Brasil e as prefeituras têm feito esse trabalho, que é um plano humanitário, no objetivo de atender essas pessoas que têm vindo não só para a Manaus, mas como também até para os municípios. Mas a maioria está realmente aqui na capital amazonense e precisa ser atendida. Por isso, então, esse plano humanitário. E essas pessoas que forem aprovadas pela própria Prefeitura nesse processo seletivo vão trabalhar nas casas de acolhimento, então, dando suporte aos venezuelanos que estão chegando aqui na capital e até mesmo aqueles que já estão por aqui, que conseguiram até mesmo um emprego informal ou que estão na expectativa de saber se vão continuar aqui na capital amazonense ou se vão para outro lugar. Adriane. E, Fred, diferente de um concurso público, o processo seletivo é para vaga imediata, né? Então, as pessoas precisam se apressar para entregar a documentação e, quem sabe, conseguir uma oportunidade de trabalho diante de um cenário econômico tão complicado. Muito obrigada pelas informações. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos continuar conversando sobre a situação dos venezuelanos. Dá bom dia lá para o Cleiton Pascarelli e para o Manuel Cardoso, que está de volta. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Eu tô aqui que nem... Eu comecei o programa de hoje dizendo que eu tô que nem menino quando ganha presente, entendeu? A gente também fica muito feliz de tê-lo de volta. Eu acabei de falar aqui sobre um processo seletivo da Prefeitura para contratar pessoas que vão ajudar nos abrigos que mantêm os venezuelanos aqui em Manaus. Mas a situação lá em Roraima está muito complicada, né? Esse fim de semana teve violência, teve agressão, assalto e tudo teria começado depois de um assalto que, de acordo com os populares, teria sido cometido por 4 venezuelanos. E esse assalto, uma pessoa, o seu Francisco, foi esfaqueado nessa situação. E depois disso, gerou toda uma revolta na cidade, houve bastante confusão por lá e, consequentemente, finalmente, né, depois de tanto clamor, o governo federal notou o estado de Roraima e notou que precisa de ajuda e agora diz que vai enviar a Força Federal para dar um auxílio aí no nosso estado vizinho. As imagens dessa confusão estão sendo exibidas agora. Quem está acompanhando pelo Manhã no Ar está vendo parte do que ocorreu no sábado lá na cidade de Pacaraima. Quem está acompanhando pela FM O Dia, pela 93.1, está ouvindo um pouco do áudio aí. Olha, alguém falando justamente sobre o que ocorreu com o comerciante, né, que sofreu um assalto, foi espancado, foi esfaqueado, hospitalizado pela gravidade dos ferimentos, inclusive precisou ser removido para Boa Vista, para a capital de Roraima, e a informação que a gente tem é que o estado dele é estável. Por conta disso, a população de Pacaraima se revoltou, foi até o abrigo dos venezuelanos, um dos abrigos, e pegou esses materiais, e como a gente viu nas imagens, ateou fogo nesses materiais, e isso fez com que a rodovia neste ponto ficasse interditada por várias horas. Um momento de muita tensão, os venezuelanos que estavam neste local foram obrigados a se retirar e milhares deles atravessaram a fronteira de volta para a Venezuela. A gente tem informação, inclusive, de que militares que estavam no local
orientaram venezuelanos que estavam entrando no Brasil a voltar, porque não era o momento mais adequado para eles entrarem no Brasil naquele momento, por conta da situação de tensão. Já são mais de 25 mil venezuelanos no Brasil, ou melhor, 25 mil só no estado de Roraima, ou seja, é uma situação que pode realmente se agravar, porque a cada dia chegam mais pessoas, né? Inclusive no sábado, quando os roraimenses começaram a expulsar os venezuelanos ali de Pacaraima, o próprio Exército Brasileiro começou a sugerir aos venezuelanos que estavam vindo a pé, né, da Venezuela para Roraima, de que eles não entrassem no país por conta daquele problema, daquela dificuldade, do caos, né, que se instalou em Pacaraima. O governo brasileiro, então, se reuniu ali por Brasília, o Ministério da Segurança Nacional, juntamente ali com outros ministros, a pedido do presidente Michel Temer, e agora resolveram mandar um reforço de segurança para Pacaraima, para o estado de Roraima. Vão ser 120 homens da Força Nacional de Segurança. Hoje ainda, um avião deve levar esses agentes da Força Nacional de Brasília para Pacaraima, 60 desses agentes, e outros 60 deverão ser enviados depois, sem data definida ainda. Vamos aguardar. E é muito insuficiente, né? Porque a gente não está falando só de uma questão de segurança lá no estado de Roraima, a gente está falando de uma crise humanitária. Exato. Essas pessoas estão vindo para o Brasil por questão de crise social, política, eles não têm o que comer por lá e vêm para cá em busca de oportunidades. O governo federal parece que tem esquecido de colocar debaixo do tapete toda a nossa situação e tanto aqui no Amazonas quanto em Roraima, a gente tem que dar guarita, atender, dar a melhor condição, mas sem recursos e sem atenção necessária dos ministérios que deveriam cuidar disso. Então é importante que pelo menos esse caso tão trágico possa servir para que finalmente os olhos se abram e o norte seja enxergado no meio de toda essa confusão. Muito obrigada, Cleito e Emanuel, pela participação. Um excelente dia para vocês. Obrigado você, bom dia, boa semana para todo mundo e até amanhã. Até amanhã a gente se vê, Adriane. Até lá, tchau, tchau. Até mais. E quem não conseguiu uma bolsa do ProUni terá mais uma oportunidade. O programa Universidade para Todos está com inscrições abertas para algumas vagas remanescentes. Quem traz as informações ao vivo é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quando começam as inscrições para as vagas remanescentes do ProUni? As inscrições já começam agora, viu, Adriane? Mas tem aí duas modalidades de inscrições e as pessoas precisam ficar muito atentas aos prazos, né? Para você ter uma ideia, as pessoas que já estão matriculadas em alguma instituição de ensino podem se inscrever no portal do ProUni até o dia 28 de setembro. E as pessoas que ainda não estão matriculadas têm um prazo bem menor, apenas até o dia 21 de agosto. Todas as regras foram publicadas no Diário Oficial da União e se você quiser saber mais sobre o ProUni, sobre o número de vagas, como faz para se inscrever, né, o que precisa ter em termos de critério, tem o site que é o www.portalprouni.mec.gov.br. Lá tem todas as regrinhas do ProUni, mas a gente já pode adiantar alguma coisa, né, Adriane? O ProUni, ele é um programa voltado para financiar, para ajudar com bolsas de ensino aquelas pessoas que não têm diploma de graduação, não têm diploma do ensino superior. Para isso, essa pessoa, além de não ter o diploma do ensino superior, ou seja, de estar cursando pela primeira vez a universidade, essa pessoa também precisa ser egresso do sistema público, ou seja, estudou na escola pública, principalmente durante o ensino médio, ou ser bolsista de uma escola particular, que comprova que aquela ali é uma família que tem a necessidade desse incentivo por parte do governo federal. Também tem alguns critérios em relação a você ter feito as provas, né? Você precisa ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no mínimo em 2010. Não pode ser um Enem muito antigo, você tem que ter feito realmente a prova, tem que ter uma pontuação dentro do sistema do Exame Nacional. Essa pontuação não pode ser inferior a 450 pontos, ou seja, você não pode ter menos do que isso na sua pontuação total e não pode ter zerado na redação. Se você já atende a esses critérios, né, você já está ali com meio caminho andado para você conseguir conseguir uma dessas vagas remanescentes do ProUni. Também tem o critério financeiro.
No caso, as bolsas, elas são dadas apenas para quem tem, no mínimo, uma renda per capita por cada membro da família de 1,5 salário. Ou seja, você pega a renda de todo mundo que trabalha na sua casa, pai, mãe, se tiver algum irmão, e divide pelo número de pessoas. Se der 1,5 salário, se der 1,5 salário no máximo, você já pode concorrer aí a uma bolsa do ProUni, no caso, uma bolsa de 50%. Para aquelas pessoas que querem a bolsa integral, a bolsa de 100%, porque o ProUni tem também bolsas integrais, aí a renda per capita da família tem que ser de até, no máximo, 3 salários mínimos. Então, levando em consideração todas essas regrinhas, né, fica muito mais fácil a pessoa poder concorrer. Agora, levando em consideração que o prazo é pequeno, é preciso correr, porque senão não tem mais jeito de conseguir. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E desde o último dia 16 foram liberadas oficialmente as propagandas eleitorais. Mas a lei passa a restringir muitas atitudes dos candidatos no âmbito físico e, por isso, as propagandas na internet devem fazer toda a diferença nesse pleito. Agora, o que tem preocupado muito a justiça são as fake news, as notícias falsas que podem ser propagadas na rede mundial de computadores. Para explicar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã Anual o presidente do TRE Amazonas, desembargador João Simões. Seja muito bem-vindo ao programa, um excelente dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV A Crítica. É uma oportunidade muito grande e, desde já, agradecer a todos pela confiança no nosso trabalho à frente do TRE e dizer que, sem a imprensa livre e independente, não se faz democracia no nosso país. Portanto, quero colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Como você falou, nós estamos iniciando a fase de propaganda eleitoral nas chamadas redes e na rua. E a partir do 31 de agosto começaremos a propaganda no rádio e na televisão. Essa propaganda na rádio e televisão será realizada até o dia 4 de outubro e a de ruas e nas redes sociais irá até o dia 6 de outubro. Portanto, todos aqueles que queiram fazer alguma denúncia, alguma sugestão ao TRE, nós estamos de portas abertas, tanto pelos canais online como e-mail, WhatsApp e também de forma física, podem comparecer lá, estaremos de prontidão para recebê-los. No dia a dia, se um eleitor está de frente com um candidato que ele não apoia, por exemplo, dificilmente ele vai chegar para ele, vai xingá-lo, vai ofendê-lo frente a frente. Mas na rede social, muita gente acha que pode fazer isso, que é uma terra sem lei, que pode simplesmente comentar o que quiser, dizer o que quiser e que nada vai acontecer. E não é bem assim, né? Existe um monitoramento das redes sociais. Os próprios candidatos, ao se sentirem ofendidos, podem procurar a justiça. E tem também a propagação de falsas notícias, as fake news, que preocupam e têm atenção do judiciário nesse pleito, né? Com certeza você está tocando num ponto muito importante, que é as chamadas redes sociais, que já está sendo o grande canal usado pelos candidatos para propagar as suas propostas. E no meio disso tudo, aqui e acolá pode aparecer um mal intencionado em querer propagar uma notícia falsa. Nós temos um comitê de combate às chamadas fake news. Nós estamos, como disse, de prontidão 24 horas para receber todas essas denúncias. E por meio do aplicativo Pardal, a partir de amanhã, vocês já terão à disposição esse meio eficaz para fazer as denúncias. E quero dizer mais ainda, há uma inovação no Pardal que ele poderá continuar dando informação para aquele que fez a denúncia, para dizer como está o encaminhamento
der sua denúncia. Acompanhar o andamento. Acompanhar o andamento. Portanto, é mais uma ferramenta à disposição, mas mais que tudo, nós queremos que a internet seja um ambiente limpo das fake news e um ambiente propício à propagação das boas notícias, né? O que nós queremos são boas propostas, para que o eleitor possa escolher o melhor candidato. Além do aplicativo Pardal, que é um aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS, gratuito, onde você pode registrar suas denúncias, se viu algum flagrante, fez algum print na internet, pode mandar para lá, pode mandar também vídeos, pode oficializar uma denúncia que vai chegar à Justiça Eleitoral. Existem esses outros mecanismos de denúncia que a gente está mostrando aí para você que está acompanhando a entrevista. Tem o contato da ouvidoria, de comissão também, de fiscalização, os números, os e-mails, para que você que tem algum tipo de denúncia relacionada ao pleito desse ano, possa entrar em contato. Essa questão das redes sociais, ainda assim, mesmo com as orientações, muita gente acha que não vai dar em nada. Mas é importante salientar que quem propaga uma falsa notícia na internet pode, inclusive, sentir no bolso um prejuízo, no caso, se for multado pela Justiça Eleitoral, né? Com certeza. E as multas são pesadas. Eu quero dizer, informar todos que estão nos assistindo, dizer que não só quem propaga, mas quem está sendo beneficiado pelaquela notícia falsa. Por exemplo, um determinado candidato. E outra coisa, não é só a multa. Além da multa pecuniária, ou seja, em dinheiro, ele será processado civil e criminalmente, né? Tanto quem propagou a notícia falsa, como quem se beneficiou dessa notícia. Portanto, como você disse, muitos pensam que a internet é um território sem lei. Não é verdade. Toda vez que você entra na internet, que você posta uma notícia, existe o que nós chamamos, você deixa lá as suas impressões digitais, né? Então, você consegue saber exatamente quem postou e quem é que está propagando, ou seja, repetindo, postando essa falsa notícia. Às vezes a pessoa acha engraçado ali aquela publicação, resolve republicar e aí não se dá conta do prejuízo que pode acontecer. Porque ali, uma vez compartilhado, você não tem mais controle daquela publicação, né? Muitas pessoas podem copiar, podem publicar em outras redes sociais. Mas só para você ficar em alerta, a multa varia de 5 a 30 mil reais. Em caso de impulsionamento, o valor pode ser dobrado. Então, se você publicar uma fake news e impulsionar, pode pagar até 60 mil reais. Está disposto a pagar isso por algum candidato e ainda responder criminalmente, né, devido a essa publicação na rede social? Eu imagino que não. Então, fico alerta. Alerta também para os candidatos que podem se beneficiar dessa prática, né? Exatamente. Como você falou, tocou num ponto muito importante. Além das multas da Justiça Eleitoral, aquele que se sentir atingido pode ir à justiça e requerer um dano moral. Pode fazer uma denúncia criminal para exigir que a outra pessoa seja apenado com restrição, inclusive, de liberdade. Portanto, tomem cuidado, que nós estamos de olho. Agora, o que tem acontecido muito é a campanha eleitoral em WhatsApp. Eu já perdi as contas de quantas mensagens recebi desde que foi liberado oficialmente a campanha. Essas pessoas que mandam mensagem, elas podem mandar como bem entendem ou é preciso que o outro lado aceite? Se, por exemplo, eu me sentir incomodada, não quiser receber aquela mensagem, eu comunico quem mandou? Como que funciona essa questão? Você pode recusar a mensagem, evidentemente. E a pessoa fica proibido de continuar remetendo, sob pena de multa. Ela pode fazer a sua denúncia também. Porque, como disse, a internet não é um território sem lei. Portanto, você não está obrigado a estar sendo bombardeado minuto a minuto por essas chamadas notícias, mesmo que não sejam notícias falsas. A chamada propaganda regular. Mas é uma coisa muito importante que eu gostaria de tocar nessa oportunidade incrível da TV A Crítica,
dizer o seguinte, que a grande mudança, né, para esta eleição, em termos de rede social, é sim a possibilidade do candidato, do partido político ou a coligação, fazer o que se chama o impulsionamento pago. Uma determinada propaganda no Facebook, por exemplo. Só que quem receber essa notícia vai ver que vai constar patrocinado. Quem usa a rede social já está acostumado, que não tem muita experiência, a publicação aparece lá em cima, numa letra pequena, a palavra patrocinado, e você Exatamente. sabe que foi impulsionado. Já sabe que aquilo está sendo pago, não é voluntário. Então, o candidato, o partido político, a coligação está pagando por aquilo e você vai saber quem está pagando e quanto custou. Até porque isso vai para a prestação de contas do candidato. Presidente, muito obrigada por sua participação no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Sucesso aí nessa eleição, porque tem muito trabalho pela frente, né? Eu quero agradecer à Rede Calderaro de Comunicações, TV A Crítica, todo o conglomerado. Já estive hoje de manhã também na rádio, falando para todos. E dizer o seguinte, se você me permitir mais alguns segundos, que não entrem nessa chamada fake news de não comparecer às eleições. Vá, compareça, vote. Você escolhe todo dia o sapato que vai usar, a camisa que vai usar, a calça que vai usar, com quem você vai estar, com quem você vai namorar. Não deixe de escolher quem vai dirigir os destinos do nosso país, os destinos do nosso estado. Vá, escolha um candidato, compareça e vote, porque isso sim, com isso sim, você estará mudando o nosso país e mudando para melhor. Muito obrigada. Recebi hoje João Simões, desembargador, presidente do TRE Amazonas. E a gente continua falando de eleições 2018, porque a partir de hoje você vai conferir aqui no Manhã no Ar a agenda diária dos candidatos ao governo do Amazonas. Amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, faz adesivagem bandeirada em frente à Arena da Amazônia e no Manoa, na Zona Norte. Berg, da UGT, do PSOL, não divulgou a agenda. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, inaugura comitê central no bairro Petrópolis. Concede entrevista a um portal de notícias. Tem reunião com a equipe de campanha. À tarde, faz caminhada no bairro João Paulo e à noite, encontro com lideranças militantes do PSB. Lúcia Antoni, do PCdoB, da coligação Povo Feliz, de novo, não divulgou a agenda. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, realiza reuniões internas e gravação do programa eleitoral. Sidney Cabral, do PSTU, não divulgou a agenda. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, concede entrevista a uma emissora de rádio. Visita a Feira da Banana e da Manaus Moderna. Reúne com moradores do bairro Armando Mendes, Mauazinho e Industriário. E já a gente traz os detalhes do jogo amistoso da Seleção Brasileira de Vôlei contra a Holanda. A partida acontece hoje aqui em Manaus. E na nossa página no Facebook tem o sorteio de um par de ingressos para você. Corre lá. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.